Olá pessoas, tudo bem com vocês? Você já se interessou por algum colega de trabalho? E que isso é uma polêmica, né, gente? E já se relacionou com alguém do seu trabalho? Ou teve problemas relacionados a isso? A empresa que você trabalha proíbe esse tipo de relacionamento? Eu estou aqui com duas pessoas, nós vamos conversar sobre isso hoje. E eu estou com a Micaela Martins de Matos, que é advogada especialista em direito do trabalho. E a Micaela faz parte de um conceituado escritório aqui de Goiânia. Tudo bem, Micaela? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde a todos. E eu vou conversar também com a Giovana Cláudia Rodrigues de Oliveira, que é psicóloga, especialista em psicanálise adulto, participação efetiva e ativista no empoderamento feminino, que eu acho que isso é importantíssimo. Sim. Né? Atualmente está como gestora da área de pessoas de uma multinacional. Área de pessoas, a gente já fica meio assim, né, Giovana? Com certeza. Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço a presença de vocês e tratar com pessoas, eu pelo menos assim, eu gosto muito de tratar com pessoas, eu adoro gente, assim, mas tratar com pessoas é sempre difícil, né? É desafiador tratar com pessoas e eu diria que dentro do ambiente corporativo, né, indo para o tema em questão, relacionamento, existem sim políticas, né, as empresas praticam algumas políticas próprias, políticas que tem empresas que permitem, tem empresas que não permitem o relacionamento. Mas esse assunto, ele é assunto importante porque as pessoas, elas convivem muito dentro do ambiente de trabalho, elas acabam sim se apaixonando, sim, elas acabam se apaixonando pelo convívio e muitas vezes ficam mais tempo juntas no trabalho do que em casa. E isso aí já vem o lado que a gente quer saber, Micaela. Você como advogada da área trabalhista, eu tenho duas perguntas para te fazer. Essa proibição, ela acontece com frequência e pelo lado jurídico, isso é legal? Então, como a nossa colega disse, né, nós passamos a maioria do nosso tempo no local de trabalho. E, inevitavelmente, essa ligação, né, esse interesse pelo nosso colega, ele surge, né? Não tem como a gente mandar no coração, como dizem por aí. O cupido ele não escolhe hora e nem local para atingir um coração alheio. Às vezes a flecha é meio torta, né? Mas... Com certeza. Geralmente, ou na maioria das vezes, o cupido eu acho que ele anda meio assim. Mas acontece sim de algumas empresas, na sua política interna, no seu código de conduta e de ética, de forma expressa, proibirem esse tipo de situação, né? Porém, né, entretanto, a nossa jurisprudência, né, o entendimento do nosso tribunal brasileiro, ele vem pacificando o seu entendimento no sentido de que essa proibição, ela não é legal. Por que que ela não é legal? Por mais que ela não tenha uma previsão expressa, tanto na CLT quanto na Constituição Federal, a nossa própria Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, ela garante ao indivíduo o direito à privacidade, o direito à intimidade. Então, quando a empresa ela interfere direto ou indiretamente nessa questão do funcionário, do colaborador, ela está ferindo um direito constitucional desse empregado. Então, uma outra coisa que não tem nem muita coisa a ver com o tema, mas falando nisso já, é igual aquele funcionário que chega em casa e a empresa continua mandando perguntas e perguntando, e ele continua trabalhando pelo WhatsApp. Né? Então, significa que talvez aquilo também seria... porque não tem um acordo, né? Às vezes não tem um acordo assim, mas eu já tive uma amiga que ela não parava, assim, ela parava porque ela avisava assim, vou dormir. Então acaba gerando a mesma coisa, né? O mesmo inconveniente. Sim, até por conta dessa questão da pandemia, né? Os colaboradores, a maioria, principalmente no início, eles migraram para casa, né? Para o home office. Então, até nós, advogados trabalhistas, no início, nós tivemos muito essa dificuldade, né? Principalmente quanto à questão da jornada de trabalho, né? Porque quando você está ali no seu local de trabalho, você se desloca da sua casa para a empresa, você cumpre um horário, né? Das 8 às 6 ou das 8 às 5, enfim. Só que quando você leva o trabalho para sua casa, se torna algo um pouco mais complicado de você lidar, né? Eu creio que a nossa colega que trabalha em casa, eu também trabalho,
Então, acaba que no início, tanto nós advogados quanto as empresas tiveram essa dificuldade de colocar um limite, né, nessa jornada de trabalho. Porque, querendo ou não, você sabe que às vezes que tem algo para você fazer, o seu chefe está te mandando mensagem e você tem uma meta, uma tarefa a ser cumprida, né, porque foi exigida, você acaba que você faz. Por quê? Porque às vezes você fica com medo de ser mandado embora, né? Então, surgem essas questões bem delicadas e que até hoje a gente está caminhando assim, para tentar achar uma solução, né, quanto a essa questão. Giovana, agora você já falou que isso acontece mesmo do relacionamento entre funcionários. Ele pode acontecer com a relativa frequência, Sim. né? Mas aí, visto pelo lado psicológico, isso pode realmente acarretar algum problema para a empresa? Qual é o problema que pode acarretar dentro do ambiente corporativo? Quando essas duas pessoas, por exemplo, elas estão inseridas na mesma estrutura hierárquica, ou seja, vamos supor que a pessoa que é liderada se apaixona pelo líder. Fatalmente pode acontecer um conflito de interesse. Por quê? Essa pessoa, no momento do relacionamento, né, há o vínculo afetivo. E muitas vezes o vínculo afetivo ele sobressai ao vínculo profissional, o que acarreta o conflito de interesse. Então há uma tendência natural, isso é da natureza humana. Eu, líder, vou proteger a pessoa que eu amo. Eu vou cobrar menos, eu vou deixar de realizar tais e tais atividades que são mais estressantes, vou distribuir para o resto da equipe, mas para essa pessoa eu não vou. Né? Então, existem os privilégios, existem os conflitos de interesse, né? Agora, há empresas que permitem sim o relacionamento, desde que não sejam do mesmo setor. Dessa maneira, não havendo conflito de interesse. E ele tem, e aí a gente tem aquele outro lado, né? Que a gente vê que às vezes não é só uma proibição, acaba gerando uma pressão em cima do funcionário, de um deles ou dos dois, né? Que acaba assim, ou acaba um pedindo demissão, se quiserem continuar permanecerem juntos, um acaba pedindo demissão ou a empresa acaba demitindo, né? Sim, isso acontece muito, né? Em toda a minha vida profissional, eu me deparei com várias situações dessa natureza. Então, eu ocupo posição de gestão já há alguns anos e isso é trazido para o RH para que o RH possa resolver. Recebemos a informação de que fulano e fulano estão se relacionando. São do mesmo setor. Você vai lá conversar e entender. Então, às vezes, você acaba, enquanto empresa, aí entra muito no que a nossa colega advogada está dizendo, você invadindo um pouco da privacidade daquele casal, que acaba sendo exposto, porque é um tipo de informação que acaba vazando dentro da empresa e infelizmente podem acontecer situações em que ambos estão num casamento ou não e enfim, gera uma série de transtornos por essa exposição. Então eu entendo que a empresa tem que ter muito cuidado. E aí, nessa parte onde geralmente a empresa, se ela demite, ela não deixa claro que ela demitiu por isso, né? Não, mas ela vai, às vezes, dando um jeitinho para que ou o funcionário saia, ou, se não, ela realmente demite por algum motivo. Demite por algum motivo. Isso aí, e é como eu falei no início, né? E acaba, às vezes, pode demitir por gerar a suposta incompetência na área de trabalho, né? Justamente, porque, como eu disse, a nossa jurisprudência, ela tem se posicionado nesse sentido, né? Na questão da empresa não proibir, né, o relacionamento entre funcionários. Até porque o poder diretivo que a CLT confere para o empregador, ele está limitado ao contrato de trabalho, né? As relações empregatícias, prestação de serviço, metas a serem cumpridas. Mas quando chega na questão, você não pode se relacionar com fulano ou ciclano, isso já foge da competência dessa empresa, né? Então, acaba que
a empresa ela precisa tomar muito cuidado, né, igual a nossa colega disse, porque acaba que gera muitos burburinhos, né? O disse-me-disse, a fofoca, a exposição. Né? Uhum. Então, a empresa, ela precisa o quê? Como a nossa colega disse, e creio que eles trabalham assim, onde ela exerce a função dela. Senta, né, esclarece quanto ao comportamento daquele casal. Mas esclarecer o quê? Para eles serem um pouco discretos, né? Porque quando a empresa impõe algo em cima daquele relacionamento, quando a empresa deixa a perceber para o funcionário que aquele relacionamento pode causar uma justa causa, né? Ela já tem que tomar um certo cuidado, né? Porque, como eu disse lá no início, ela vai estar interferindo na vida privada, na vida íntima desse casal. Então, a empresa, ela tem que... É uma linha muito tênue, né, que vocês trabalham, que vocês estão mais na prática dessa questão. E eu diria mais, as empresas, geralmente, elas possuem normas regulamentadoras internas. Ela tem o seu próprio código de ética que rege o comportamento dos colaboradores dentro da empresa. E esse código de ética, ele precisa ser respeitado. Desde que o colaborador ele entre ciente dessas regras, que ele tenha clareza do que ele pode, o que ele não pode. Aí as pessoas vêm e me perguntam, né, já como psicóloga agora. Giovana, mas por mais que as pessoas tenham clareza de que não pode, as coisas do coração, elas são diferentes. Os sentimentos. Com certeza, a gente sabe, porque é da natureza humana se apaixonar, é da natureza humana buscar afago, carinho, atenção, né? E no ambiente corporativo você convive muito tempo com as pessoas, você senta do lado do colega, da colega, que acaba gerando ali uma relação de afetividade, o que é muito natural. Então é uma via de mão dupla, né? Ela vem com a jurisprudência que está invadindo a privacidade, claro, mas a empresa lá atrás avisou, nós te informamos, você assinou aqui, você deu ciência, tem um código de ética que você não pode, tá? Mas aí a pessoa diz, mas eu não mando no meu coração, né? O RH ouve isso, mas eu me apaixonei. E aí, como é que vai ser? E é igual você está falando, esse conflito de interesses, por quê? Porque a Constituição, ela protege a empresa por garantir a iniciativa privada, né? Onde essa empresa ela tem o poder diretivo, né? Da gestão ali, da sua gestão, e protege o trabalhador, né? Então, assim, é um conflito que, se não tiver uma certa, digamos, sabedoria e discernimento, tanto do julgador quanto da empresa, né, pode surgir conflitos, né, demissões, constrangimentos, exposições desnecessárias, né, por falta de sentar ali e analisar o caso. Então, a empresa ela precisa tomar certo cuidado, que eu vejo que aqui, pelo que a nossa colega expôs, eles têm esse cuidado, né? Infelizmente não são todas as empresas que têm essa cautela. A empresa tem que ter uma gestão de pessoas que tenham bastante equilíbrio para lidar com isso. Porque a partir do momento que você interfere de alguma maneira na relação amorosa de alguém, afetiva de alguém, você tem que ter clareza que você está afetando uma família que está por trás. Você pode estar desencadeando transtornos, situações de personalidade, porque pode gerar uma exposição, ele pode perder o emprego, enfim. Então é uma infinidade de situações, lembrando que nós estamos lidando com pessoas, com vidas. E que é aquilo que a Micaela falou, né? Porque acaba... os dois lados estão certos, ao mesmo tempo os dois estão errados, né? E aí tem que achar um meio termo. Micaela, conta pra mim então, e na pandemia, como é que isso resolve? Se as pessoas começaram a se relacionar na pandemia, mas daqui a pouquinho, a gente volta já depois do intervalo. É possível ter lucro ou aumentar a receita sem ter que dobrar a produção? A resposta é sim. Com o Valorize, fica fácil organizar o financeiro e dar aquele up nos negócios.
Basta alguns cliques para controlar entradas e saídas, cadastrar clientes e fornecedores, gerir contas bancárias e acompanhar a saúde das finanças através do fluxo de caixa. E já que o objetivo é crescer, o ponto de equilíbrio também pode te ajudar a cumprir suas metas de ganhos mensais. Tudo isso em uma única plataforma de gestão financeira online. Acesse valorize.com e crie sua conta grátis hoje mesmo. Estamos de volta. Eu estou aqui com a psicóloga Giovana Cláudia e com a advogada Micaela Martins. Nós estamos conversando sobre relacionamentos nas empresas. Te fiz uma pergunta, né, Micaela, antes do intervalo. E se essas pessoas começaram a se relacionar durante a pandemia e agora elas têm que voltar para a empresa? E como que fica isso? Comunicar ou não comunicar? Né? Porque é uma questão complicada, como a gente já falou no outro bloco. Né? As questões do corações a gente não manda, principalmente a empresa não pode ditar para você, você não pode se apaixonar por fulano, porque isso vai interferir na sua produtividade, no seu rendimento, né? Então você não pode. Só que essa questão da pandemia, ela mudou muita coisa. Muita coisa. E essa questão de se apaixonar virtualmente, eu creio que eu não vou nem levar tanto pro ponto jurídico. Eu não sei se eu posso levar para o campo da psicologia, mas eu creio que o funcionário, o colaborador, ele precisa ponderar esse sentimento. Né? Porque talvez possa ter sido só um flerte, amor de verão. achado algum pontinho em comum ali, nossa, eu fui com a cara daquele fulano e parece que ele se encaixa nos meus padrões de cônjuge, de parceiro, de companheiro. E aí essa pessoa pode ser essa paixonite, esse amor de verão, né? E comunica pro seu superior ou comenta com algum colega de trabalho, né? E aí onde a gente já falou, começa aquele burburinho, aquela exposição. E se não der certo? Gente, outra coisa, se não tiver certeza, não comenta com ninguém lá dentro, não. Eu porque ia falar isso não agora. Não comenta. É melhor não comentar nem em casa com os amigos, não comenta. Eu até tenho uma conhecida, ela trabalhou numa empresa muito grande aqui de Goiânia, num certo ramo, e ela se interessou por um colega, isso ela tinha o quê? Ela me contando, ela falou assim, Micaela, eu tive menos de uma semana que eu tinha entrado na empresa, eu vi aquele rapaz, aquele homem ali e, assim, aparentemente ele se encaixava perfeitamente com o tipo de pessoa que eu queria pra minha vida. E aí a gente começou a conversar e tal, foi passando os meses, mas nada assim, muito sério, apenas conhecendo mesmo, e foi esse conhecimento, né, surgiu esse interesse recíproco, porque não foi só de uma parte. Só que depois de algum tempo, ele pediu essa menina, essa conhecida minha, em namoro. E aí eles decidiram, conversando, falaram assim, a gente conta ou não conta? Conclusão, eles não contaram. Né? Falaram assim, não, vamos tentar solidificar isso aqui primeiro, nesse relacionamento, para se porventura der realmente certo, a gente vê que esse relacionamento vai para frente, a gente comunica, né, o nosso gestor, porque eles trabalhavam no mesmo setor, a gente comunica e vida que segue, né? Conclusão, 1 mês depois eles terminaram. Aí, tá vendo? E se tivesse espalhado, ainda tinha dado problema. Tinha dado problema. É verdade. Importante também, uma outra situação que eu acho que vale a pena ser falado aqui, é que em tempos de pandemia, nós estamos falando de muita fragilidade emocional. Exatamente. Muita fragilidade emocional, muita carência afetiva, e que virtualmente as pessoas acabam criando esses vínculos. Então é importante ter muito equilíbrio e muita maturidade para fazer leituras adequadas do seu momento, né? Que aí a psicologia, nós não vamos aprofundar aqui no tema, mas eu não poderia deixar de falar como psicóloga dessa carência afetiva e do quão é da natureza humana a necessidade de estar vinculada a alguém. Com a perda de contato físico com as pessoas, né, gerou-se sim
uma intranquilidade da alma, eu diria, aquela carência, a vontade de estar perto, a vontade de estar junto. E não estou dizendo, eu nem estou falando do afetivo homem, mulher, mulher, homem, mulher, mulher. Não é isso. Eu estou falando da afetividade entre amigos, por exemplo. Né? Você se afastou dos seus amigos, você se afastou da sua família. Quem tem pais aqui mais idosos sabe disso. Então, gerou-se essa intranquilidade, essa fragilidade emocional, que é muito importante as pessoas nesse momento buscar esse equilíbrio, né? Entender o que é carência, o que é necessidade, né? Fazer as leituras, o olhar para dentro e fazer a leitura da sua emoção, fazer a gestão da sua emoção, eu diria, né? Isso é muito importante. E uma coisa que a gente é sempre bom lembrar, né? Não é porque a pessoa foi educada com você digitalmente ou online, alguma coisa, que ela quer namorar com você, ela quer ter alguma coisa com você. Não tem essa confusão, né? Porque hoje, acho que por causa da carência, a gente não pode falar um bom dia, né? No grupo, então... Sorrindo. E as pessoas estão interpretando mal. Não é? Não, eu falo que às vezes assim, eu estou em alguns grupos, e a gente conversou disso aqui já no programa, e eu brinquei aqui com a Alessandra Câmara, eu falei assim, Alessandra, eu silenciei todos os meus grupos. Tirando o grupo de clientes, eu silenciei todos. Porque, até por causa disso, porque se você dá um bom dia no grupo, de repente começa a pipocar e você recebe até cantada. Então, assim, não é porque a pessoa foi educadinha com você online que ela quer ter alguma coisa. Às vezes ela só está sendo educada. O que normalmente ela seria no dia a dia, porque também as pessoas grossas no dia a dia, elas continuam grossas. Que negócio na pandemia que tá deixando o povo doido, não. O povo doido já era doido. Só potencializou. Potencializou, né? Gente, eu queria só agradecer muito a presença de vocês aqui. E eu queria as considerações finais de vocês. O que você, pelo lado psicológico, o que você tem a dizer pra gente, Giovana? Principalmente nessa área de trabalho, nessa área trabalhista, que eu sei que é complicada, mesmo estando em casa, mas igual você falou da carência, o que a gente pode fazer que pode melhorar isso? Eu acredito muito ainda no autoconhecimento. A partir do momento que você reconhece suas limitações, as suas potencialidades, as suas fragilidades, você consegue trabalhar isso melhor, tanto no ambiente corporativo, falando dentro da empresa, e no seu ambiente familiar, né? Então, quando a gente fala de relacionamento humano, nós precisamos compreender melhor a forma como eu enxergo o mundo, como eu enxergo as minhas dificuldades, os meus problemas. E eu deixo uma mensagem hoje aqui de autoconhecimento, que eu acho que é ponto de partida para tudo na sua vida. Na vida corporativa, na vida afetiva, na vida de uma maneira geral. Quando você se conhece, você lida melhor com as coisas, você muda a forma de você enxergar as coisas. E tem uma coisa, gente, que é muito bom senso. Né? Bom senso é muito bom sempre. Micaela, e a gente fala assim, no lado profissional, mas o advogado acaba que ele te dá alguns conselhos em relação principalmente ao trabalho que você pode seguir para sua vida, né? Você leva para sua vida, porque não é só aquela coisa específica, né? Aquela coisa, na empresa, não, se você usar às vezes aquilo na empresa, você pode levar para sua vida aquilo, né? O que você pode dizer pra gente assim? Não namora não, de jeito nenhum, não. É importante, né, como a nossa colega disse, ter alguém, né, essa questão afetiva, ela é muito importante na nossa vida. A gente é um ser sociável, ponto, né? Não adianta eu querer mandar nas coisas do coração. Mas como profissional, né, o meu conselho, eu vou até pegar a palavra que você usou, é o bom senso, né? Porque a preocupação das empresas hoje, quando se trata nessa questão de relacionamento amoroso entre funcionários, é a queda da produtividade, né, desse funcionário. Porque acaba que você fica muito no celular, troca e-mails, nos cafezinhos, nos intervalos, você vai conversar e aí fica, né, com aquelas carícias, aquelas coisas todas. Então, assim, o conselho é evite comportamentos que possam te prejudicar profissionalmente, né, na questão do seu desempenho profissional. Né, porque, como a gente disse lá no início, a empresa ela não pode interferir na sua vida. Mas, em contrapartida, você precisa ter um comportamento que vá de encontro com aquilo que a empresa espera de você como funcionário, né? Então, o meu conselho é bom senso,
tenha um comportamento comedido no seu tratamento com o seu parceiro dentro da empresa, né? Para não dar brecha tanto para o seu empregador quanto para os seus colegas de trabalho, né? Porque, como a gente diz, o burburinho, a exposição, ela existe e vai existir. Então, o conselho é esse, né? Tenha bom senso no comportamento, foque naquilo que você está fazendo, né? Foque na sua produção, naquilo que foi te dado para fazer, cumpre a meta, seja um profissional excelente. A palavra é profissionalismo. Não dê brecha, né? Saiba separar a emoção da profissão, né? Porque se não houver essa separação, quando isso se encontra, ele pode sair faíscas e ambas as pessoas, né, saírem prejudicadas nessa questão. É só uma questão mesmo de bom senso, gente. Micaela, muito obrigado. Eu que agradeço, foi uma honra estar com vocês aqui, uma experiência muito edificante, né? Pra gente também é sempre muito bom. Giovana, obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada a todos, obrigada pela honra também de estar aqui. Gente, eu agradeço. Não esqueçam disso, bom senso é bom em qualquer lugar, né? É sempre bom ter bom senso, tá? E obrigado mais uma vez, obrigado por nos deixar fazer parte da sua vida, tá bom? Obrigado.